Olá, o meu nome é Vinícius e eu vou fazer aqui a introdução sobre o nosso tema de trabalho, que é a propagação na ionosfera e suas aplicações. O nosso tema de trabalho está dividido em três tópicos, que serão a introdução, metodologia, conclusão e aplicações. Então, o que é a ionosfera? A ionosfera é uma camada da alta atmosfera que está situada entre 50 e 1.000 quilômetros acima da atmosfera da atmosfera terrestre, da superfície terrestre. Desculpa. A existência da atmosfera, da ionosfera, ela é puramente através da radiação solar, dos raios ultravioletas e os raios X. Dentro da ionosfera, há uma divisão dela em camadas. E essa divisão é através das densidades de elétrons livres que estão aproximadamente estáveis. Essas camadas, elas estão com partículas carregadas, que são os íons livres e os elétrons livres e os íons positivos. E essas partículas carregadas estão imersas num lugar neutro, que independente da quantidade de partículas carregadas que tenha, isso já influencia nas características elétricas da, da, da camada da ionosfera. Mas como ocorre, então, a ionização da ionosfera? De acordo com a imagem ao lado também, a gente consegue perceber que a ionização ocorre através, então, de uma fotoionização, que ela é uma recombinação radiativa ou dissociativa, que faz com que a camada, a ionosfera, seja composta por um plasma fracamente ionizado, que ele está permeado dentro de um campo elétrico e um campo magnético. Sendo assim, então, a radiação é o mais importante para que ocorra a ionização e para que ocorra a produção de elétrons. Então, a ionização ocorre na parte iluminada do dia da ionosfera. E como é a divisão de camadas da ionosfera? A divisão de camadas da ionosfera ocorre de duas formas. Ocorre uma camada durante a parte iluminada e outras camadas durante a parte não iluminada. Durante o dia, nós temos então as camadas D, E, F1 e F2, que estão a 80, 110, 200 e 300 quilômetros, respectivamente, da superfície terrestre. Já durante a noite, nós temos só as camadas E e F. Essa camada F surge através da associação das camadas F1 e F2, que isso é devido à dissociação e às recombinações de partículas, que mostra que a intensidade da ionização nas camadas, então, ela varia de acordo com as estações do ano, com o mês, o dia, a hora e a localização no globo. Para estudar, então, a ionosfera, você tem que ter todos esses cuidados para poder saber quais as medidas tomar. Mas como foi a descoberta da ionosfera? A descoberta veio através de uma especulação de proposições feitas por Faraday em 1832, por Gauss em 1839 e por Beaufort Stuart em 1878, que eles propuseram então a existência de uma camada condutora de eletricidade na atmosfera para explicar as variações no campo magnético terrestre. Com a demonstração da existência das ondas eletromagnéticas por Maxwell em 1864 e com as descobertas de Hertz em 1888, outros pesquisadores tomaram os estudos e descobriram, vamos colocar assim, a ionosfera e descobriram também a importância que ela tem para a comunicação, uma vez que uma das partes mais importantes da ionosfera é a reflexão de ondas de uma determinada frequência. Dependendo da frequência, ela consegue transmitir uma onda, a onda transmitida consegue ser refletida de volta para a Terra, o que foi um avanço muito grande para a comunicação da época, que era feita primordialmente só por cabos. Bom, meu nome é João Vitor, eu vou falar agora sobre a metodologia e dar uma continuação na explicação, né, da introdução que o Vinícius fez para a gente. Eu vou começar falando sobre as características ionosféricas. E a primeira característica que eu acho importante ser citada aqui é a densidade de ionização. O que é essa densidade? Essa densidade ela é uma parte muito importante porque, além da altura, outra principal característica da ionosfera que controla e determina
as rádios, comunicações, né, a longa distância, é a densidade de ionização. E ela varia para cada uma das camadas, igual o Vinícius falou, que é a camada D, a camada E, a camada F e por aí vai. Aqui eu tenho um exemplo de como elas variam, como o plasma, né, como varia a densidade do plasma em cada camada. E quanto mais alta é a frequência, ou seja, ou menor o comprimento de onda, né, maior será a densidade de ionização necessária para refletir as ondas, né, de volta para a Terra. Ou seja, né, mais compacto deve ser o meio, mais denso deve ser o meio, para que elas possam ser refletidas. E quanto mais alto for a atividade solar, maior será a ionização e melhores vão ser as condições de propagação das ondas. A próxima característica importante que a gente deve entender é que a ionosfera ela sofre variações de ciclos. Essas variações são divididas em 4 categorias. São as variações diurnas, que são variações do período do Sol mesmo durante o dia, a variação estacional, a variação de 11 anos das manchas solares e a variação de 27 dias das manchas solares. Aqui eu tenho um exemplo de gráfico que mostra a variação diurna da frequência refletida por cada uma das camadas. Nesse exemplo aqui tem apenas da camada E e da camada F. Né? A variação diurna, vou explicar cada uma separadinha rapidinho. A variação diurna é o aumento da absorção da energia das ondas de rádio durante o dia. E ele acompanha o curso solar. A variação estacional como as várias regiões da Terra, né, elas recebem mais radiação no verão e no inverno menos, isso acaba modificando a densidade da ionosfera, né? As variações de 11 e de 27 de 11 anos e de 27 dias das manchas solares, elas são ciclos que acontecem com o Sol e um ciclo de aproximadamente 11 anos muda essas manchas solares e 27 dias é o período de rotação do Sol, que também interfere na densidade ionosférica. Bom, dando prosseguimento, acho a gente importante falar aqui da seleção da seleção de frequência de transmissão, né? Como eu vou escolher cada frequência. O primeiro fator que a gente deve olhar é o ângulo e a frequência crítico. O ângulo crítico e a frequência crítica. Depois disso, existe a máxima frequência utilizável ou máxima frequência útil. Eu achei os dois modos na literatura. A frequência mínima utilizável ou a mínima frequência útil também. E a frequência ótima de trabalho. Vamos explicar cada uma delas aqui separada. Bom, o ângulo e a frequência críticos. O que é isso? Um fator importante para a refração das ondas é o ângulo de incidência. E tem uma limitação, né? Acima de determinada frequência, as ondas não vão ser refratadas, elas vão seguir direto. Então, por isso que é importante ser analisado o ângulo. Né? E se o ângulo for reduzido, parte das ondas de alta frequência vai se retornar à superfície. E é isso que a gente está buscando. Né? E o ângulo limite para qual a onda não é refletida é chamado de ângulo crítico. E esse ângulo crítico depende da frequência. Bom, agora falando da máxima frequência, eu achei vários modos de ser calculado, mas o mais comum e que se repetiu em várias literaturas é esse aqui. Você descobre a frequência crítica do seu sinal e o cosseno de θ, que é o ângulo de incidência do sinal. Logo depois a gente tem a mínima frequência, porque igual a gente tem a máxima frequência, a gente tem a mínima frequência, né? E ela é uma combinação de fatores a ser analisado. Você não quer uma frequência tão baixa a ponto de que seu sinal seja
atinja a Terra num ponto aquém do esperado, só que você não pode usar uma frequência tão baixa que o ruído atmosférico interfira muito no sinal recebido. Então tem que ficar de olho. E por último, a gente tem a frequência ótima de trabalho, que ela normalmente é em cerca de 85% da máxima frequência. Esse valor não é fixo, normalmente fica assim. E a frequência ela deve ser suficientemente alta para evitar problemas como absorção e ruídos, né, encontrados em frequências mais baixas. Mas também não pode ser tão alta que ela não possa ser afetada pelas mudanças na ionosfera. Bem, agora vamos falar um pouco sobre a história e as aplicações. A primeira hipótese da existência da ionosfera foi elaborada para explicar o sucesso da primeira transmissão de rádio realizada ao longo do Oceano Atlântico, que foi realizada em 1901. Essas hipóteses foram realizadas por Arthur Kennedy, engenheiro elétrico dos Estados Unidos, e Oliver Heaviside, físico britânico, em 1902. A evidência da ionosfera foi obtida por dois grupos, usando técnicas diferentes. Esses grupos foram de Edward Appleton e M.A.F. Garnett em 1925 e Gregory Breit e Murray Trude em 1925. O grupo de Appleton, ele, utilizando um transmissor de rádio da BBC, eles variavam a frequência da emissão de ondas a fim de descobrir quais ondas eram refletidas por essa camada de refletora localizada na atmosfera. E o grupo de Gregory Breit e Murray Trude, que eles realizaram foram a medição de ecos. Eles emitiram pulsos de curta duração periodicamente na vertical, e os ecos eram oriundos da ionosfera, eram mostrados em um osciloscópio. Bem, essas duas técnicas confirmaram a existência de uma camada refletora a altitude de 100 km. E ela foi batizada de camada Kennedy-Heaviside. O termo ionosfera ele foi introduzido em 1929 por Robert Watson Watt, engenheiro de rádio britânico, que utilizando a técnica de Breit e Trude construiu um radar operacional em 1935. Bem, Appleton, entre 1928 e 1932, ele desenvolveu a teoria da magneto-iônica. Ela afirmava que o parâmetro mais importante para a propagação de ondas na ionosfera seria a concentração de elétrons em determinada região, afetando o índice de refração dessas ondas. Bem, por que essa teoria, a descoberta da ionosfera foi tão importante? Bem, no começo do século XX, ainda se existia os grandes impérios coloniais, como o da Inglaterra e o da França. Para a administração, tanto de empresas ou a administração desses impérios, era necessário a existência de boas formas de comunicação. Na época, a forma de comunicação mais usada e mais eficiente era os telégrafos. E a telegrafia por ondas de rádio, que foi desenvolvida no começo do século XX, ela era mais eficiente do que a realizada por cabos, porque ela era mais barata e ela era mais rápida. Você conseguia realizar a transmissão de mais palavras por minuto, o que facilitou muito a comunicação nessa época da segunda revolução industrial e época de neocolonialismo na Ásia e na África.
Bem, nos anos 60, devido à necessidade da maior banda passante para o transporte de informações, como a comunicação de TV, começou a se utilizar outra forma de comunicação. Foi utilizando ondas de micro-ondas, como o HF, SHF e EHF. Essas ondas, elas não refletem na ionosfera, elas só se propagam até a linha do horizonte de onde está o transmissor. Então, a propagação por ionosfera a partir dos anos 60, ela ficou limitada apenas para a comunicação entre navios, comunicação de aviões e a radiodifusão de AM. Porém, nos anos 90, com a ampliação do serviço de GPS, sistema de radiolocalização, de navegação inercial, primeiramente esses tipos com a popularização e a comercialização de tais tecnologias, se percebeu que tais dados provenientes dos satélites, eles sofriam uma refração da ionosfera. Por isso se vê ainda necessário estudo de tal camada na atmosfera. Para dados comerciais como GPS em carros, essa refração ela não causa tantos problemas, mas para fins industriais ou militares se vê sempre a necessidade de obter dados mais precisos. Bem, o uso de ondas de rádio via ionosfera teve esse enorme impacto social e político de escala planetária para a alteração de tecnologias de comunicação, como reflexo na estrutura mundial de poder. Isto desde o começo do século XX, onde a comunicação poderia ser feita através do globo, não necessariamente dependendo de vias físicas. E atualmente ela ainda se vê necessária a fim de otimizar tecnologias via satélite. Bem, esse foi o nosso trabalho. Agradecemos até aqui.